Senhores, muito bem-vindos de volta para o nosso Logcast número 5 e a gente hoje conversa sobre parar ou avançar, o que esperar de 2023. A gente recebe para essa conversa o economista Igor Lucena, da Copvis também, o Marcos Vale da Apex. A ideia é a gente descontraídamente falar aqui um pouquinho sobre o que a gente espera de atração de investimento, de cenário internacional e qual é o papel do Ceará em toda essa perspectiva de negócios. Vamos começar pedindo para que os nossos convidados se apresentem. E aí eu já quero aproveitar e perguntar quem é você na fila do comércio internacional. Tudo bom, Marcos? Seja bem-vindo, conversa pra gente. Já quiser falar um pouquinho de cenário, o que é que você espera, o que é que você está achando do evento? É muito legal. Acho que eu quero começar com a sua frase. Parar, avançar. Na Apex não existe essa história de parar, não. É impossível, está proibido. Na Apex é avançar e o que a gente discute é a velocidade. Acelerar muito quando possível, né? Mas ter paradas estratégicas. Ou paradas não, ou acordar essa velocidade. Mas, enfim, o cenário... Bom, primeiro aqui é um evento maravilhoso, né? A gente gosta muito de eventos regionais, porque é aqui que o Brasil acontece, né? É no regional que o Brasil acontece, a gente fica em Brasília e a gente nunca pode perder o foco nesse Brasil, inclusive fora do eixo Rio-São Paulo, que são ainda a maior parte da economia, mas assim, a gente está vendo com muito bons olhos esse crescimento em vários segmentos da sociedade, sobretudo regionais. Marcos, a gente tem aqui, em paralelo à feira, uma programação para jovens. Então, eu não sei se quem está chegando aqui já é veterano na logística ou está iniciando. O que é a Apex, para a gente dar uma contextualizada para os nossos espectadores? É um desafio permanente, né? A Apex é a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Atração de Investimento. Nós trabalhamos, é um serviço social autônomo do Sistema S, que basicamente promove os bens e serviços brasileiros, as empresas brasileiras no exterior e também procura trazer, junto aos investidores estrangeiros na economia produtiva, trazer capitais para melhorar, inclusive, as exportações e desenvolvimento regional, desenvolvimento das empresas e da sociedade brasileira, né? Trazendo muito empregos, qualidade de vida, qualidade de salário e todos os investimentos que o Brasil precisa. E a agência está à disposição nos seus vários tipos de ações para esses pilares aí que eu mencionei, disposta a ajudar todo tipo de empreendedor brasileiro, inclusive na cultura exportadora para jovens. A gente trabalha muito em parcerias com o Sebrae e com várias instituições. Nós também temos aqui no Ceará um projeto chamado PIX, que é exatamente para ajudar o empreendedor a traçar os primeiros passos no comércio exterior. Né? É muito importante oxigenar com jovens também. Vamos chamar aqui para a conversa o Igor. Igor, quem é o Igor na fila dos negócios internacionais? Meu nome é Igor Lucena, eu sou diretor de investimento do Grupo Corpus, sou economista, meu doutorado é na área de relações internacionais. Nos últimos anos, venho sendo chamado para falar um pouco sobre esse cenário, não só do ponto de vista de Brasil, mas do ponto de vista de que o cenário de relações internacionais hoje passa por uma transformação onde a economia está cada vez mais integrada e, do ponto de vista empresarial, as empresas têm que ter, obviamente, seu olho no mercado e nos custos, mas cada dia que passa, as empresas têm que entender o cenário geopolítico que elas estão inseridas e, principalmente, quais são as tendências de futuro dentro desse cenário. Um exemplo prático disso são empresas, até mesmo brasileiras, que operavam na Rússia e depois que você teve um conjunto de sanções e a eclosão, né, da guerra na Ucrânia, como essas empresas vão fazer para se realocar dentro de mercados internacionais quando você tem um mundo hoje que está dividido dentro de guerras. Então, o meu papel também faz parte de entender o cenário geopolítico e tentar explicar
encontrar soluções de contorno para empresas e negócios no Brasil, que hoje, apesar de ser um país com diversas barreiras, se torna cada vez mais integrado por um mundo globalizado. A gente tem falado de integração, a gente mesmo dentro dos programas do Sistema S, é necessário que a gente pense de uma forma macroeconômica para entender processos internacionais, porque, bom, a gente está numa feira de logística. Logística é integração e agilização de processos. Não tem como a gente pensar como otimizar ou acelerar, já que a gente está conversando aqui sobre aceleração de negócios, sem pensar isso de uma forma mais eficiente. Você me disse, Marcos, que a gente, na Apex não é parar, é acelerar mesmo. Como é que a gente faz para acelerar negócios dentro do âmbito da logística? Perfeito. Um dos motivos até que me trouxe aqui ao Ceará, além da participação como painelista aqui nesse evento da Expolog, foi entender, atualmente, meu papel é ajudar a trazer investimento estrangeiro na área de infraestrutura. E a infraestrutura é gigante e a gente está falando de portos, aeroportos, hidrovias, rodovias, ferrovias, é bastante interessante. E aí, conversando inclusive com o pessoal do PCM ontem, como é importante a gente entender para que lado está indo a tendência regional, para que a gente ajude mostrando o melhor do Brasil lá no exterior. PCM é um porto referência do Brasil no exterior, e ontem, numa conversa rápida, a gente identificou que nós temos a oportunidade de trazer várias palestras aí depois disso. O hidrogênio verde tem investimentos, tem uma área disponível para trazer investidores no parque industrial de hidrogênio verde. O parque eólico, que para produzir esse hidrogênio verde, também tem várias empresas internacionais interessadas, e o papel da Apex é trazer essas empresas para conversar aqui no Ceará e vários lugares do Brasil. Aí a gente tem as ferrovias de acesso aos portos, o acesso principal ao porto, a melhoria nas rodovias e aí no final a gente ainda juntou mais um setor estratégico da Apex, que é a área de fertilizantes. Ou seja, num complexo portuário como o PCM, a gente consegue integrar logística, parque industrial, investimento estrangeiro na área produtiva, na indústria, nos serviços que vão vir junto, na cabotagem. Ou seja, é um mundo, é muito interessante como a gente consegue ampliar esses horizontes, e a gente precisa de portfólios consistentes, de projetos bem estruturados, porque é isso que o estrangeiro quer. O estrangeiro está ávido por investir no Brasil. O futuro próximo é trazer bastante investimento. O Brasil já recuperou os investimentos praticamente ao nível de 2019. Esse ano já estamos aí com, segundo a OCDE, cerca de quase 70 bilhões de dólares investidos, que é quase o valor de 2019, 33% a mais que 2021. Então, as perspectivas são muito boas, e o setor logístico aqui no Ceará, puxado por esse ecossistema do porto, com hidrogênio verde, a energia, fertilizante, ferrovias, nossa, é um mundo. Poderia falar mais outro podcast. Vamos lá, mas assim, a gente dá a tônica aqui, você pesquisa mais, vai atrás das redes sociais, dos contatos da Apex, por exemplo. Enquanto a Apex trabalha como uma agência divulgando o Brasil para atração de investimentos, Igor, eu queria saber, do ponto de vista do setor privado, o que eu preciso, ou como eu me posiciono, ou como fazer para atrair, o que é essencial para atrair esse investimento estrangeiro, ou como eu faço isso no comércio internacional? Bom, é interessante como a Apex tem essa visão de velocidade, e eu queria adicionar um outro ponto, que é do ponto de vista externo. Como é que a pessoa vê do ponto de vista externo para investir aqui? E aí, além da agilidade, de toda a capacidade de atração de investimentos, existem dois pontos que são fundamentais. O primeiro é segurança. E segurança de vários motivos. Segurança de que o investimento vai ter um retorno, segurança de garantias de contratos, segurança de que a legislação e todo o arcabouço que está sendo apresentado para aquele investimento vai efetivamente existir, e análise de custo de oportunidade. Se você tem uma oportunidade de investir no Brasil, qual é a comparação que está sendo feita com outras nações ou outras regiões que são similares e que podem competir com o Brasil.
Então, o que é o grande desafio, e eu acho que o objetivo é isso, é mostrar que existe essa segurança, e aí vai do ponto de vista monetário, financeiro, fiscal, todo um arcabouço econômico que o Brasil precisa de mercado, e fundamentalmente entender que as necessidades do investidor para dentro do Brasil têm que ser supridas, né? O objetivo prático de qualquer investimento estrangeiro é uma ampliação de mercado consumidor do estrangeiro para cá, uma busca de matérias-primas ou uma ampliação de uma nova usina produtiva, né, que é a maioria do investimento direto estrangeiro na modalidade Greenfield, que é positivo até para o ponto de vista brasileiro. Por quê? Porque ele gera uma planta nova, ele aumenta a cadeia produtiva nacional e ele faz com que internamente o Brasil tenha ganhos de escala em transbordo de tecnologia. Então, o ponto principal é, se o investidor vai fazer uma alocação de recurso aqui, ele precisa ter a garantia de que aquele investimento vai ter cumprimento de prazo, e aí do ponto de vista jurídico, econômico, e eu acho que esse papel do país, das agências do país, é fundamental do ponto de vista, olha, a gente tem essas oportunidades, tem o mercado consumidor, tem como você vir efetivamente ganhar dinheiro, e existe um ambiente favorável de negócios. E eu acho que, do ponto de vista institucional, é a melhora contínua do ambiente de negócios que faz com que o investimento seja contínuo. Foi isso que aconteceu na China, é isso que está acontecendo na Índia, é isso que está sendo transformado e tem que ser continuamente exercido dentro do Brasil. Tranquilo. Você falar para uma professora de direito que a gente precisa de segurança jurídica em negócios internacionais é assim, estou me sentindo realizada ou com um recadinho aqui para os meus alunos, né? Tem campo. A gente falou de segurança financeira, segurança jurídica, falou de alguns setores aí que, por exemplo, a Apex tem trabalhado. E, Marcos, o Brasil está pronto para essa atração de investimento? Em 2023, a nossa perspectiva é de mais atração, é de melhoria nesse segmento? O que você conversa comigo sobre o que esperar? Olha, recentemente eu fiz até um estudo da série histórica do Brasil na atração de investimento estrangeiro. O Brasil sempre esteve, de 30 anos para cá, numa crescente ou em valores assim, top 10 no mundo, né? Recentemente, ali na pandemia, os fluxos as cadeias ficaram um pouco bagunçadas e a gente ali ficou um pouco 11º, mas já voltamos. Esse número que eu dei há pouco, o Brasil atualmente é o 3º maior atração de investimento do mundo, perdendo só para a China e para os Estados Unidos, né? Isso é significativo. Isso por si só responde essa pergunta. Eu poderia falar de vários fatores macroeconômicos, mas a oportunidade está aqui e o Brasil tem sido visto dessa forma. A segurança jurídica, o investidor, principalmente o de infraestrutura e de logística, é um investidor de longo prazo. Ele quer ver sinalização, porque ele precifica os riscos atuais, os riscos regulatórios e coloca no preço, mas ele quer que os contratos sejam mantidos e o Brasil tem uma larga história de contratos mantidos, né? Ele quer que os ajustes sejam feitos ao longo do tempo e o Brasil tem melhorado seus marcos regulatórios para dar modelagens melhores nos projetos. Então, assim, eu não tenho por que desacreditar. A Apex é otimista por natureza, a gente trabalha muito forte por isso, mas assim, a gente deve perceber fluxos maiores ainda de investimento, porque a gente teve algumas micro mudanças e macro mudanças nos infralegais que destravaram uma série de coisas ao longo do tempo. A despeito de qualquer lado que se vá, isso é um legado permanente, porque os investimentos, muitos deles, você já citou que foram contratados já, nós temos assim muitos bilhões contratados ao longo do tempo, e de contratos que já estão em andamento e seguindo, a gente vai ver o reflexo disso, e isso traz mais contratos. E a gente está falando de novas ferrovias que estão em planejamento, são quase 91, o último número que eu vi, de autorizações de ferrovias particulares, privadas, sem nenhuma interferência do Estado, sendo que 23 já foram aprovadas e tem 50 em estudo. Nós estamos falando da cabotagem que deve mudar muita coisa, né? Nós estamos falando de várias rodovias que estão melhorando os acessos aos portos e à logística como um todo no país. O agronegócio
o mundo já percebeu que a segurança alimentar depende do Brasil e a logística do Brasil é fundamental para alimentar. Eu escutei um número do meu diretor, acho que foi do meu diretor, que o Brasil alimenta cerca de 1 bilhão de pessoas no mundo, né? E essa logística para alimentar esse pessoal todo precisa acontecer. Então, a perspectiva é que, sabe, num português talvez até, é ladeira abaixo, porque... Ladeira acima. Ladeira acima. Tem que empurrar, porque as oportunidades estão aí e a gente vai trabalhando. A Apex como uma agência de promoção, obviamente ela não trabalha na formulação. Então a gente trabalha com o que tem hoje. Então a gente mostra claramente para o investidor que as condições são essas e as sinalizações ele percebe para que caminho está indo e toma suas decisões. Felizmente o Brasil tem sido agraciado com essas decisões e não tem por que não continuar. E vai continuar. Você continua aqui com a gente e eu vou fazer aqui uma lembrança que a gente já conversou sobre hidrogênio verde, sobre sustentabilidade. A gente falou de marco regulatório ontem, tá vendo como as coisas se integram? A gente falou de cabotagem ontem, falou sobre BR do mar, infraestrutura de logística marítima, de distribuição de cargas, falou de modal rodoviário. Gente, não tem uma coisa como desconectar de outra. Tá? A gente precisa avançar. Hoje mais cedo a gente falou de conectividade com o secretário Júlio. Todas as empresas, e aí empresas privadas, poder público tem que estar pensando estrategicamente em como trazer desenvolvimento, atração de investimento. E esse investimento, obviamente, em infraestrutura e marco regulatório que a gente conversou ontem também e está bastante conversado aqui no evento, ditam essa tônica. Igor, tu me mencionou alguns modelos interessantes, talvez para a gente se espelhar, como a China, como a Índia. Você falou um pouquinho como está acontecendo com a China e com a Índia. O que tem de benchmarking bom que a gente poderia implantar aqui no Brasil também para crescer mais aí nesses nossos objetivos em 2023? Olha, em 2023, eu até falei isso fundamentalmente, uma nação moderna, uma nação que mantém um nível de investimento perene, né? E quando eu digo perene, eu estou falando de 5, 10 anos, estou falando de 50 anos para frente. Ela é uma nação que tem concomitantemente sistemas e renovação, e principalmente reformas. Então, 2 pontos que são fundamentais para que a gente mantenha esse nível de investimento crescente, a gente esteja no top 10 do IDE, são reformas estruturais. E quais são essas reformas? 2 são fundamentais, a gente está falando da reforma administrativa, que é uma reforma de máquina pública, aonde a gente pode levar até um aumento do espaço no orçamento de 200 bilhões, se você tiver uma nova reorganização dentro das carreiras e profissões do serviço público. E a fundamental, acho que é a reforma tributária. Eu acho que, apesar de todos esses investimentos, eu acho que a reclamação de 10 em cada 10 investidores é que o sistema tributário é muito complexo. Isso significa que, se a gente conseguir fazer uma reforma tributária correta, e talvez a reforma do IVA dual seja mais fundamental do ponto de vista de benchmark, do que a gente assiste lá fora, a gente vai ter ainda mais investimentos, porque vai tornar mais fácil a operação tributária, não só de pagamentos de impostos, mas também de cálculos de impostos, que também é muito difícil. Então esses 2 acho que são pontos fundamentais para o dever de casa interno e para a manutenção no longo prazo do Brasil. Agora, um ponto que está mudando fundamentalmente é a diversificação de cadeias produtivas, né? Depois do que a gente viu na pandemia, grandes empresas multinacionais passaram a não depender única e exclusivamente de fornecedores na China. Então hoje tem uma política que é adotada por grandes investidores, que é China Plus One. Então você tem uma operação na China e você tem uma outra operação em qualquer outro país que tenha capacidade de operar dentro da cadeia produtiva. Hoje está focado basicamente no Sudeste Asiático, mas eu acredito que isso é uma oportunidade de que o Brasil possa se integrar nessa política de China Plus One e trazer novos investimentos que são voltados não só em infraestrutura, mas nesse caso, em processos produtivos de alta tecnologia, em alta complexidade, para se adequar nessa nova visão. Por quê? Porque o Brasil tem uma cadeia logística fácil de ser trabalhada, os portos brasileiros são próximos aos portos americanos, a gente tem uma visão muito integrada e pode ser ainda mais integrada com a concretização do acordo Mercosul-União Europeia, que eu acredito que vai ser concretizado, se não em 2023, até 2024.
Então, existe uma questão de oportunidade para não só ampliar a infraestrutura de investimento, mas para fazer o que a gente chama de salto dentro das cadeias produtivas para o Brasil. E eu acho que essa é a grande oportunidade que pode ocorrer nos próximos anos. Gente, não tá sendo otimista aqui só para você se animar, não, gente. É porque a característica do mercado brasileiro, dada a sua aproximação com outros mercados, dada a diversidade da cadeia logística, da cadeia produtiva, é porque o cenário é bom. A gente tem que se apropriar dessa posição de privilégio brasileiro, tanto de que é uma terra que tudo dá, como as aproximações logísticas e as facilidades logísticas que nós temos. Então, a ideia é se apropriar. Queria fazer aqui um convite para você, de que todos nós assumamos uma parcela de responsabilidade nessa inovação das cadeias produtivas. Porque, às vezes, é muito fácil terceirizar. Se não sai a reforma tributária, eu não vou fazer porque... E a gente sempre terceiriza. Deixar porque o governo não faz, porque não sei quem não faz. Gente, todos nós somos responsáveis pela atualização, tecnologia, inovação nas nossas cadeias de suprimento. Por falar nisso, o Igor falou aqui de diversidade na cadeia produtiva. Marcos, eu queria saber, na tua experiência lá na Apex, tem alguma área que é mais promissora para atração de investimento? Qual a área que a gente mais atrai investimento aqui no Brasil? Nossa, tá difícil. Eu quero complementar esse conceito aqui e duas palavras que a gente tem escutado muito nas discussões no mercado americano, no mercado europeu, sobretudo, é o nearshoring e o friendshoring. Ou seja, o Brasil está bem nos dois. Ele é perto dessas cadeias americanas e europeias para substituir com vantagens atualmente a China e outros produtores asiáticos, é claro que em tecnologia, em bens de alto valor, enfim, em bens estratégicos como terras raras, como mineração, enfim, que é outro capítulo, dava outro podcast aqui também para a gente falar da transformação energética através da mineração. Então, o Brasil está bem nesse aspecto e por conta disso fica até difícil destacar. Nós tivemos concessões e projetos de concessões nos últimos anos que trouxeram muito capital. Nós tivemos a onda dos aeroportos, praticamente todos os aeroportos principais do Brasil já foram concedidos à iniciativa privada. Recentemente, Congonhas, o maior aeroporto em movimentação do Brasil, né? Depois nós tivemos vários portos que se modernizaram, nós tivemos rodovias, muitos trechos rodoviários, tivemos ferrovias. Então o portfólio de infraestrutura é naturalmente uma atração violenta, porque traz grandes projetos com grandes valores que chamam a atenção. Mas eu quero dizer que os 60, 70 bilhões que o Brasil atrai é silencioso nisso que o Igor falou. São empresas multinacionais que estão trazendo tecnologia, estão trazendo produção para cá. E você tem anúncios de grandes empresas, mas nós estamos falando de outras tantas que estão fazendo esse greenfield, o brownfield, ou seja, melhorando, ampliando a sua produção, que já estão aqui no Brasil. Nós temos dezenas de empresas que trazem muito capital. Na pandemia, né, e nas crises de 2008, o Brasil exportou dividendos para essas multinacionais e salvou muitas delas, inclusive. Né? Porque o Brasil consegue, no seu dinamismo da economia, a despeito de todas essas questões ainda que precisam ser evoluídas, trazer esse conforto para o investidor. Então, eu diria que a gente, pelo menos na Apex, a gente tem setores estratégicos, mas a gente não tem preconceito. O dinheiro pode vir desde que ele seja um capital sólido, um capital que venha para agregar num processo ganha-ganha para o Brasil, que tem que ser assim, porque senão não faz sentido, né, essa relação. Mas ainda destaco que os setores de infraestrutura, e posso dizer que o setor, a bola da vez, é saneamento. Né? Ontem eu vi o número atualizado, são previstos 882 bilhões de dólares de investimento em saneamento nos próximos 10 anos. Não estão contratados ainda, a gente tem cerca de 80, 90 contratados e uma perspectiva de contratar pelo menos 50 a 80 por ano nos próximos 10 anos. É isso que as autoridades estão falando. Regulatório novo, né? Sim, do ano sim, passado, é isso que está propiciando, exatamente, agora que o marco regulatório começou a fazer esse efeito e nós temos um problema bom nessa linha também que o Igor falou, vai faltar empresa para fazer
esse investimento, não vai faltar dinheiro. Os bancos já estão falando que não tem prestador de serviço. As operadoras têm que vir porque vai faltar e são prestadores de serviços regionais. Isso que é interessante, porque quando você for fazer o saneamento de uma determinada região aqui no Ceará, ou qualquer região do país, né, é o prestador local que vai fazer o serviço de base. Vão vir um investimento em um operador estrangeiro? Sim, mas é um investidor local, aliás, é a empresa local que precisa fazer a obra ou fazer toda a logística desse saneamento e esgotamento. É muito interessante isso, é empolgante e a gente aposta muito nesse segmento para os próximos anos aí. Que excelente dica, né? A gente aqui no podcast ainda não tinha falado dessa área, então presta atenção que aqui é um insight bom aí para você trazer e desenvolver o seu negócio. Igual a gente estava falando aqui dos internacionais, dos grandes que estão colocando dinheiro no Brasil. Mas é possível atuar no mercado internacional sendo pequeno? Tem campo para o pequeno, para o regional que quer trabalhar com saneamento, ou tecnologia, ou agro, ou saúde, também tem espaço para o pequeno no mercado internacional? Tem. Hoje, uma função que é fundamental é a especialização dentro das operações. Antigamente, quando você tinha uma operação grande de internacionalização, seja uma empresa brasileira fora, uma empresa estrangeira dentro, ele procurava vir com todas as soluções de uma maneira rápida, integrada, como se fosse uma espécie de esteira internacional. Com o passar do tempo, a gente viu que isso não é uma realidade. As especificidades de cada local, a cultura, a maneira de trabalho, fez com que, exatamente como o Marcos disse, o grande capital viesse ou fosse para fora, mas ele fosse necessário ter parcerias para isso. E muitas vezes essas parcerias não são parcerias só locais, são parcerias que desdobram junto com o grande player. Então você imagina uma grande empresa internacional que vai fazer uma obra fora e ele já tem fornecedores que são menores aqui, ele termina levando esses fornecedores para atuar fora também. Isso acontece muito e de maneira oposta. Investidores internacionais que vêm para o Brasil e terminam trazendo pequenas e médias empresas que já operam com ele fora para operar dentro do Brasil. Esse sistema de transbordamento de tecnologias e parceiros, eu acho que ele dá uma nova dinâmica dentro desse cenário. Por quê? Porque ele faz criar uma coisa que é muito difícil, que são novos mercados. Muitas vezes, empresas que operam com grande capacidade em setores específicos, elas precisam entender não só a parte específica local, mas elas às vezes não entendem o sistema de logística e integração de outros players dentro do local, às vezes de alimentação, às vezes de máquinas e equipamentos, às vezes de cobrança de equipamentos, locação, serviços terceirizados, que são pequenos players, mas que são fundamentais para ocorrer a obra de fato. E dentro desse segmento, e aí eu acho que é um aspecto fundamental da Apex, é como ajudar essas empresas a fazer também essa internacionalização, acompanhar as grandes dentro de uma cadeia produtiva logística ou de uma cadeia produtiva da chamada cadeia global de valor e poder estar presente também. Isso não é um movimento antigo, é um movimento muito mais novo, mas é um movimento que está ocorrendo. E aí é onde eu acho fundamental empresas como sistemas como a Apex, que elas conseguem destrinchar o caminho dessa organização. Porque o maior problema das pequenas e médias empresas é não estar pronta para a internacionalização, não estar pronta para seguir o grande player, seguir o seu grande fornecedor local e conseguir se transbordar junto com ele. Eu acho que esse é o ponto fundamental para essas empresas. Marcos, a gente estava conversando aqui e me despertou muito. A gente fala muito de internacionalização de empresas, mas a gente normalmente associa isso à internacionalização de produto. Tem espaço para serviço na Apex? Vocês têm atendido? Como é que tu verifica como é a atuação das empresas de serviço dentro do processo de internacionalização? Olha, eu vou te dizer que as empresas de serviço vão muito mais rápido do que as empresas de produto. Por incrível que pareça, a gente tem, sim, a gente atende, eu não vou lembrar o número agora, mas mais de 10 setores de serviço, né? Passando por tecnologia, é o mais significativo, né? Tecnologia da informação, passando por serviços de audiovisual,
passando por serviços até é considerado um serviço, embora ele tenha a forma de produto, de melhoria de gado por inseminação artificial, é um serviço enfim, dá para a gente citar vários serviços aqui. Eu acho que são mais de 10 projetos de serviço atualmente, dos 54 setores que a gente atende. Então, elas vão muito mais rápido porque elas já estão, digamos, independente da geografia. Elas já conseguem se integrar muito mais facilmente, e é relacionamento. O serviço basicamente é relacionamento. E mesmo as empresas de produto, setores tradicionais como máquinas e equipamentos, a gente sempre fala, ele tem que ir agregado a serviço, senão ele não tem chance lá fora. Ninguém quer comprar mais uma máquina, por mais sofisticada que ela seja, se não tiver um serviço de pré-venda, de pós-venda, de manutenção, ou um serviço de inteligência artificial agregado, de monitoramento, de IoT, de indústria 4.0. Enfim, tem muita coisa no setor, mesmo nos setores tradicionais. E eu quero complementar o que o Igor falou, que essa estratégia que a gente chama lá de Follow the Client é a mais precisa e que encurta caminhos na internacionalização de empresas. Ou seja, você se inserir numa cadeia e junto com essa cadeia para o exterior é o meio mais seguro, porque basicamente você já vai com reputação e contratos, o que é o mais difícil para você bancar os custos iniciais, que é um desafio, porque o empresariado brasileiro, o empreendedor brasileiro, ele ainda tem uma baixa cultura exportadora, uma baixa cultura internacional. Então, ele é muito conservador ao investir recursos arriscando num mercado que ainda está muito distante para ele, né? Mas esse é o desafio da Apex. Permanentemente a gente capacita as empresas, leva as empresas em missões que mostram esse ambiente de negócios para ele ver que não é mais um ambiente de negócios, né? E a gente às vezes escuta de alguns, sou brasileiro, então em qualquer ambiente eu me dou bem, porque se eu me dou bem no Brasil, não é bem verdade isso, mas a gente está lá para mostrar sistemas tributários, para mostrar como é que se faz negócio, o ambiente de negócio, colocar ele cara a cara. E concluindo essa fala, a gente tem muito orgulho de dizer que a gente é uma agência cupido, uma agência casamenteira. A gente gosta de botar quem quer namorar, quem quer casar com a noiva, o noivo, qualquer que seja a relação que se estabeleça, porque esse é o nosso papel. E quando eles se encontram, a gente fica muito feliz quando dá casamento. Falar em cupido, a gente está aqui, né, falando nessa... Né, vamos continuar nesse assunto e usar a tua formação acadêmica agora e vamos falar de relacionamentos. Você nunca imaginou que ia vir para uma feira de logística falar de relacionamentos. Mas, bom, relações internacionais é o que a gente precisa fazer para promover esses negócios internacionalmente. Teria umas dicas de como esse empresário, como esse produtor consegue iniciar nessa cultura de criar relacionamentos internacionais? Tem alguma fórmula mágica? Fórmula mágica não tem, mas tem caminhos. Eu acho que o objetivo é caminhos. Eu acho que o primeiro ponto são feiras. Eu acho que qualquer empreendedor local ou internacional que esteja fora, você tem que conhecer os players do mercado e como é que eles estão se organizando. Então, eventos como esse são fundamentais para dirimir dúvidas e tirar um pouco das primeiras noções. Segundo, existem as câmaras setoriais de comércio, né, e de serviços, que são fundamentais, porque elas conseguem expor e transpor um pouco de como funciona a relação comercial dos dois países e a relação comercial entre os dois países, não só diplomática, mas também do ponto de vista na prática. Eu acho que são dois pontos fundamentais. E eu acho que o terceiro ponto, desse ponto de vista de relações internacionais, é entender como é que o seu mercado funciona lá dentro, né? Funciona no país que você quer ir, funciona na região que você quer abranger. E para isso você não vai sozinho, né? Para isso existe uma grande rede, eu acho que o Brasil é forte nisso, né? De sindicatos, associações e grupos de trabalho que fazem missões, eventos, conseguem explicar para o investidor brasileiro que é conservador como é que funciona lá fora. Eu acho que esse é o primeiro passo.
É assim, é você colocar o pezinho fora do seu barco, entender como é que isso funciona. E depois, na prática, visitar mercados, entender como é que a pessoa funciona, porque às vezes o seu próprio produto ou serviço, ele tem uma demanda no outro país, mas ele opera de uma maneira diferente. E aí é o ponto principal. Como é que se eu vendo ou presto um serviço no Brasil de uma maneira, como é que eu vou adaptar para prestar daquele jeito no outro país? E eu acho que esse é o ponto fundamental, como entender essa transposição mercadológica. A gente está se encaminhando aqui para o final dessa conversa. Anotei vários insights aqui, espero que você tenha feito a mesma coisa do outro lado para a gente aprofundar essas discussões em outras oportunidades. Marcos, a gente queria uma dica sua. A gente falou aqui, por exemplo, em cultura internacionalista, que a gente ainda peca um pouquinho nisso, né? Não, você está pronto para o mercado brasileiro é desafiador, mas não te traduz automaticamente para que esteja pronto no mercado internacional. Queria que você deixasse aí seu recado motivacional para sou empresário, atuo, consigo diversificar minha cadeia produtiva, ou trabalho com serviço, ou trabalho com produto, sei que estou num ponto bom de mercado interno, como eu... dicas de como eu mudo essa minha cabeça para que eu comece a estar um pouco mais preparado para essa cultura internacional. Muito bom. Eu quero deixar não só uma dica, um desafio, que é complementar a pergunta do Igor. Internet, e-commerce, vendas digitais. O mundo com a pandemia avançou muito nisso aí. Então hoje você tem, com a logística, facilitado alguma coisa do que a gente chama de e-commerce cross-border. Ou seja, você sem ter o seu estoque no outro país, você já consegue fazer vendas internacionais de qualquer coisa. Produtos e serviços, no relacionamento, uma imagem digital, uma cara digital para o mundo, né? Qualquer site de e-commerce, você tem eBay, você tem Amazon, você tem sites especializadíssimos, você não imagina o que se vende nos Estados Unidos no B2B. As empresas americanas não compram mais no modo tradicional, elas compram tudo no B2B. Toda a questão interna das empresas, as compras das empresas, elas têm sido no B2B. Então, assim, esse é um convite, um desafio. A Apex faz todo ano uma semana internacional de e-commerce. Internacional. Ela por volta de setembro, mais ou menos, vai ter esse ano, vai ter o ano que vem, já teve recentemente, mas procure também olhar um pouco, acho que é uma primeira porta para você ver esse mundo do que está acontecendo lá fora. Eu gosto, por exemplo, no B2B, de você avançar no LinkedIn, a sua imagem digital no exterior através do LinkedIn, através de plataformas de rede social, né? Tem várias outras, né? Então, esse é um desafio e muito uma questão de preparo e de planejamento, mas eu diria que, sobretudo, é a questão de vontade. A gente percebe que as empresas que não estão preparadas, mas têm vontade, rapidamente elas se preparam. As empresas que, não sei, veja bem, aquela história, pode ter o preparo, pode ser uma grande empresa, a gente conhece grandes empresas que não conseguem deslanchar no mercado internacional porque faltou essa definição estratégica, que às vezes está no DNA da empresa, a gente tem que entender isso, né? Às vezes o mercado impõe, às vezes o mercado, você é o último da fila, né? Eu só desejo a todos que não seja o último da fila, né? E aí seja engolido pelo mercado. E conte com a gente no processo. Igor, para ti eu vou propor o desafio, mas obrar a esfera privada. E a gente novamente está tendo aqui junto um evento para jovens que querem entrar nessa área de comércio internacional e logística. Existe alguma dica, assim, é possível para todo mundo esse mercado? Quero começar, vou para onde? Olha, eu vou fazer um retorno muito tradicional. Estudo. Quando você vai começar a entrar no mercado, seja ele empreendendo, seja ele entrando numa companhia, seja ele fazendo vendas virtuais, entenda do que você está fazendo. A melhor receita do sucesso é quando você diminui problemas que ocorrem quando você não sabe os seus riscos. Então, o que eu gosto de deixar para os jovens é estudos. Se você quer entrar no mercado logístico, independente de como seja, independente de uma atividade empresarial ou de empreendedorismo, entenda profundamente do que você está entrando.
Saiba como são seus fornecedores, como é o seu cliente, quais são as suas possíveis margens, seus competidores, suas oportunidades dentro do mercado. Então, quando você tiver essa capacidade e esse conhecimento, aí sim você se aventura, porque quanto mais risco você mitigar através do seu próprio conhecimento, maiores são as chances do seu sucesso. Perfeito. Não tinha como a gente fechar esse nosso quinto Logcast de forma melhor, com esse incentivo tanto para o empresariado como para o jovem que quer atuar nessa área. A gente conversou aqui sobre diversidade na cadeia produtiva, alguns insights que a gente pode traduzir como benchmarking do comércio internacional, formas de atração de investimento, áreas prioritárias. A gente falou de relacionamento nessa conversa, meu povo. Então, assim, chega junto com a gente. Por falar em relacionamento, já começa a seguir todo mundo aí no LinkedIn, por exemplo, que é uma excelente plataforma de negócios. A gente esteve aqui hoje com o Marcos Vale, da Apex, com o Igor Lucena, que é meu partner aqui na área acadêmica. Tem a expertise acadêmica, tem a expertise prática, ou seja, a gente consegue te mostrar que é sim possível. Vai atrás do conhecimento, vai atrás do relacionamento, se apropria desse conteúdo e vem que o comércio internacional está pronto e o Brasil está pronto para alcançar novos voos aí no comércio internacional. A gente se vê por aí. Tchauzinho!